A gente viu aqui 8 pontos, desde a parte do planejamento, de como a gente deve pesquisar pelos temas, temas apropriados aos nossos alunos. Depois, como que a gente pode trabalhar com eles a questão de regras, como eles podem utilizar essa estrutura de frase em inglês na hora do debate. Também, como isso vai ajudar eles na aprendizagem do inglês, eles vão conseguir falar em inglês, vão conseguir se familiarizar com os vocabulários, com as palavras. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema da aula de hoje é como o debate em sala de aula pode ajudar no interesse do seu aluno. Então, utilizar os debates em sala de aula, além de ser uma ótima estratégia para ter alunos mais participativos e mais interessados em nossas aulas, o debate também permite que os alunos consigam se expressar durante as nossas aulas. E essa expressão deles, quando eles colocam as opiniões deles, faz com que eles absorvam melhor o conteúdo, ou seja, eles aprendem muito mais quando eles têm essa oportunidade de colocar a sua própria opinião, de se expressar da forma que ele gostaria de passar a sua opinião. Então, os debates, eles são uma forma de potencializar essas reflexões que os nossos alunos fazem, essas argumentações, as opiniões deles. Então, tudo isso, o debate colabora para que a gente tenha esses alunos mais participativos e interessados nas nossas aulas. Então, eles sentem que eles também estão sendo ativos, que eles estão sendo participativos no próprio processo de aprendizagem. E conforme eles participam desse processo de aprendizagem, eles ficam muito mais interessados. Por isso é muito importante a gente falar sobre esse tema, falar sobre a inclusão do debate dentro das nossas aulas de inglês. Porque dessa forma a gente vai conseguir saber tanto o que o nosso aluno pensa, como também a gente vai promover um melhor aprendizado para ele, um melhor desenvolvimento para ele. Mas atenção, o objetivo do debate não deve ser, em hipótese alguma, promover algum tipo de discussão, promover algum tipo de rixa entre os colegas, ou até mesmo fazer com que um colega aceite a opinião do outro, assim, de uma forma opressora. Pelo contrário, o objetivo do debate deve ser fazer com que o nosso aluno ele compreenda, ele entenda que para tudo existe uma organização, para tudo existe um tempo. Então a gente vai fazer com que esse aluno ele compreenda que os colegas podem sim ter diferentes opiniões, podem pensar de outra maneira, mas que esse aluno ele precisa respeitar as diferenças de opiniões, mas ele também precisa ouvir com atenção, assim como os colegas também vão ouvi-lo com atenção, vão entender qual é a opinião dele, vão trabalhar em cima dessa opinião dele. Então é muito importante que o aluno ele tenha esse convívio, ele tenha esse tipo de atividade, de debate, em que ele consiga se expressar, porque além disso a gente está pensando muito mais além do que a sala de aula, a gente está pensando nesse aluno fora de sala de aula, fora da escola, no contexto de como esse aluno está inserido na comunidade, como que ele está inserido socialmente. Então, o que ele está aprendendo ali durante o debate, esse momento de respeitar, esse momento de escutar, é uma coisa que o nosso aluno ele vai levar para a vida dele, para o desenvolvimento dele como um indivíduo dentro da sociedade. Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento dos debates, a gente conseguir ouvir a opinião dos nossos alunos, conseguir promover com que eles se conversem, com que eles troquem as diferentes opiniões, as diferentes ideias, e assim eles estabeleçam, além de um vínculo entre eles, eles também consigam estabelecer essa questão do respeito que eles precisam ter um pelos outros ali dentro da sala de aula, e como eles precisam respeitar as outras pessoas, as diferentes opiniões que eles vão encontrar fora da escola, fora da sala de aula. Então é por isso que os debates são tão importantes, porque se a gente parar para pensar, educar não é apenas a gente chegar na sala de aula, passar o nosso conteúdo na lousa e apenas explicar aquilo para os alunos e depois fazer uma avaliação deles. A nossa questão, a nossa parte de educar também tem a ver com a gente promover esse desenvolvimento pessoal do aluno, tem a ver com como a gente vai ajudar esse aluno no desenvolvimento dele como indivíduo. Como que a gente vai ajudar esse aluno a ter suas próprias opiniões, a fazer suas próprias reflexões, a chegar nas suas próprias conclusões. Então é muito importante a gente pensar também como o nosso trabalho como professores vai muito mais além do que a sala de aula. A gente está trabalhando com aqueles alunos não só para eles passarem de ano, mas sim porque a gente tem grandes expectativas para eles. A gente espera que eles consigam ser indivíduos habilidosos, que eles consigam um bom trabalho, que eles consigam
ter boa comunicação com suas famílias, que consigam desenvolver suas próprias famílias e que no futuro, quando eles estiverem maiores, adultos, eles consigam desenvolver suas próprias famílias também. Então, por isso, o nosso trabalho como professores é uma coisa que vai muito mais além. Até costumo falar que para você ser professor tem que ser uma coisa que você sente dentro de você mesmo, né? Você sente uma vocação interior, por assim dizer. A gente tem essa vontade de ver não só para o aluno aprender aquilo porque é necessário para a escola, mas sim porque a gente quer ver esse aluno se desenvolvendo, a gente quer ver esse aluno bem sucedido, a gente quer fazer parte da vida do nosso aluno, né? Num aspecto positivo, a gente quer ajudar esse aluno a chegar nos objetivos dele. Então, por isso é muito importante a gente promover os debates dentro da sala de aula. Inclusive, falando um pouquinho mais sobre essa questão do debate em sala de aula, eu queria até contar uma história para vocês que aconteceu com um professor muito amigo meu. Então, vai fazer uns 2 anos atrás, esse professor amigo meu, ele trabalha numa escola pública, aqui mesmo no município onde eu moro, ele trabalha nessa escola pública desse município. E lá ele estava com as turmas de Fundo 2. Então, ele pegava ali algumas turmas do 6º, 7º, 8º, e ele resolveu fazer essa questão do debate. Mas por que ele teve essa ideia de fazer um debate com a turma dele? Foi mais ou menos o seguinte: quando ele estava explicando aquela questão, ele era um professor de geografia, então quando ele estava explicando essa questão de divisão territorial, do motivo, de como aconteceu, ele percebeu que as turmas dele estavam ficando um pouco sem entender muito como aconteceu. A turma não conseguia visualizar o quadro geral, eles não conseguiam entender como que aquilo tinha acontecido, por que aquilo tinha acontecido. Então o professor, percebendo que aquilo estava um pouco fora da realidade deles, que eles, né, hoje em dia não é muito comum a gente ver essas questões de divisões de território e afins. Então o professor resolveu fazer um debate para ajudar que a turma se aprofundasse nesse assunto. Então, de uma maneira simples, ele dividiu a turma em 2 grupos. E nessa divisão dos 2 grupos, ele pediu que um dos grupos pesquisasse motivos a favor de uma divisão territorial e o outro grupo pesquisasse motivos contra, né, que não fossem a favor da divisão territorial. Ele começou a incentivar que os alunos, que aqueles grupos pesquisassem mais sobre essas questões de divisão territorial, motivos, como que funcionaria, o que eles precisariam fazer, tipo, precisa de um contrato, que documento eles vão precisar fazer para conseguir uma divisão territorial, se eles fossem dividir, por exemplo, o nosso município do outro município, como que eles fazem para essas questões territoriais. Então foi bem interessante, os alunos foram buscar, pesquisaram, ele também conseguiu alguns livros na biblioteca para trazer para os alunos, permitiu que os alunos utilizassem a internet para buscar mais informações. Então ele fez esse trabalho durante a aula dele. E na hora do debate, ele chamou a coordenadora para que a coordenadora acompanhasse e verificasse o que ela achava da ideia. E, para surpresa dele, a coordenadora, ao assistir aquele debate que ele tinha promovido, que ele organizou certinho com seus alunos, ela achou muito interessante. Ela achou que os alunos todos conseguiram participar, todos conseguiram pelo menos dar algum ponto da sua opinião. E ela achou tão interessante que ela fez um convite para o professor. Ela perguntou se o professor não poderia fazer um outro debate, mas que dessa vez ele incluísse mais turmas, né? Que não fosse só naquela sala e que ele incluísse mais turmas para participar do debate. Então o professor, ele aceitou a ideia, ele resolveu fazer tipo um projeto com as turmas dele. E nesse projeto foi bem interessante, porque o professor, ele sugeriu um tema. Então, no caso, ele sugeriu o tema de energias alternativas, ele fez a sugestão desse tema, e ele separou alguns grupos para falar sobre as energias alternativas, separou alguns fatores contra, alguns fatores a favor, e pediu que a turma fizesse essas pesquisas para buscar argumentos, para fazer um texto coerente, um discurso que eles poderiam fazer defendendo a ideia deles, defendendo qual seria a melhor opção que eles encontraram. E quando chegou o dia mesmo de fazer essa apresentação, então o professor combinou com os alunos que os alunos viriam vestidos de uma forma diferente, eles viriam de uma forma social. Então ele pediu que as meninas buscassem vir talvez com um vestido longo, alguma coisa assim. Claro que ele tomou muito cuidado em combinar com os alunos para, por exemplo, os alunos não virem com roupa curta ou virem com uma roupa que não fosse o objetivo da aula, né? Mas na realidade o objetivo foi bem eles estarem mais envolvidos com o debate, né? Então eles formalizaram isso por meio de roupas, formalizaram isso também. O professor pediu que quem tivesse pastas em casa, que tivesse estilo aquelas maletas que aquelas pessoas que se vestem de social usam, né?
o professor sugeriu que eles viessem com todos esses materiais para trazer mais, para deixar o debate mais realístico, por assim dizer. Então o professor combinou isso com as turmas que iriam participar do debate. Ele também organizou certinho e a coordenação sugeriu que fosse feito no pátio, já que algumas turmas seriam convidadas para assistir. Com relação às turmas convidadas para assistir, o professor ele convidou essas turmas para que eles servissem de uma espécie de júri. Então, depois que eles vissem as turmas fazendo debate sobre essa questão de energias alternativas, o júri decidiria então, por votação, qual seria uma votação democrática, né? Qual seria a mais votada das opções que seriam apresentadas ali. Então foi bem interessante, o professor fez isso no pátio, chamou a atenção até da direção, de outros professores ficaram muito empolgados, também perguntaram se poderiam trazer as suas turmas para assistir aquele debate. Então foi uma ação que incluiu a escola inteira, tanto é que a diretora até pediu que no pátio fosse organizado como se fosse uma mesa em forma de roda, que fizesse mesmo uma cara de mesa redonda, uma cara de debate. E o professor também foi a caráter, o professor também se vestiu de social e ficou ali organizando as suas turmas enquanto eles apresentavam a ideia. E no final eles fizeram essa questão do júri, então foi decidido qual seria a solução alternativa que eles encontraram para a questão das energias. Então foi bem interessante, foi um projeto que envolveu a escola toda. E sobre essa questão a gente pode perceber como a motivação ela é contagiante. Então tudo começou com uma turma e a coordenadora, vendo aquilo, percebeu aquela oportunidade de contagiar as outras turmas, conseguiu fazer essa inclusão das outras turmas, fez com que os alunos se envolvessem. Então foi uma atividade que os alunos ficaram muito empolgados, porque além deles se sentirem mais próximos dessa realidade, eles se vestiram de social, eles fizeram pesquisas, procuraram a fundo saber sobre o assunto. Tudo aquilo deixou os alunos mais empolgados, mais motivados, mais interessados na aula daquele professor. E tanto é que foi tão bom que depois a diretora pediu novamente que o professor viesse com outro debate. Eles até fizeram depois um outro debate falando sobre o fuso horário e assim por diante. Eles começaram a fazer vários debates porque eles acharam que foi uma ideia muito boa, que os alunos conseguiam se expressar e ficavam mais atentos, mais motivados, tanto nas aulas do professor como nas aulas dos próximos professores que também começaram a aplicar esse método de debate. Então, como a gente pode ver, o uso do debate ele é muito importante, porque o nosso aluno ele se sente mais envolvido, aquilo fica mais realístico para o nosso aluno. E quando isso fica realístico para ele, quando a gente traz essa realidade para perto dele, é automático, o nosso aluno ele vai ficar sim mais preocupado com aquilo, ele vai querer saber mais sobre isso, mais interessado, vai fazer pesquisas, vai buscar se aprofundar sobre aquilo. Por isso é muito importante a gente ter esse olhar com respeito ao debate. Então, mesmo que muitos professores saibam da importância de utilizar o debate, muitos não fazem, às vezes porque ficam inseguros, ficam com medo de perder o controle da turma durante o debate, que aconteça algum tipo de rixa entre os alunos, ou então alguns professores também não sabem que temas trazer para fazer esse debate em sala de aula, que tema teria a ver com a matéria e ao mesmo tempo os alunos estariam aprendendo. Também outros não sabem como fazer, como estruturar um debate, como que a gente pode organizar esse debate de uma forma que os alunos aprendam com ele. Então tudo isso faz com que muitos professores acabem não conseguindo realizar os debates em sala de aula. E se você se identifica com alguma desses receios de não fazer o debate, então fique comigo aqui até o final desse episódio, que eu vou dar um passo a passo de como você pode realizar um debate nas suas aulas de inglês. Eu vou dar 8 passos de como você pode organizar o seu próprio debate e assim conseguir os seus alunos mais interessados nas suas aulas. Mas antes da gente começar esse passo a passo, é importante a gente lembrar de uma coisa. Quando a gente for fazer esses debates, a gente precisa sempre estudar os temas que a gente vai trazer para os nossos alunos. Porque às vezes a gente pode trazer um tema que não interessa os nossos alunos, ou uma coisa que não está inclusa ali naquela realidade do aluno. Por isso é importante a gente sempre estudar o tema antes, para a gente não trazer talvez um tema a ser debatido que não interessa os alunos. Então quando a gente trazer isso para a sala de aula, eles vão ficar pouco participativos. Às vezes não é nem porque eles não gostam do tema, às vezes é porque eles não sabem que opinião formar sobre aquele tema. Eles talvez ainda estejam nessa fase de formação de ideias, ainda estejam se desenvolvendo com relação àquele tema. Por isso é muito importante a gente sempre
pensar sobre isso, qual é o tema que vai ajudar aqueles alunos, qual é o tema que tem a ver com eles, que eles vão entender, que eles vão conseguir colocar suas próprias opiniões, que eles vão conseguir se expressar, que eles vão conseguir refletir sobre aquele tema e pensar se aquilo está mesmo acontecendo na realidade dele ou não. Então, com isso em mente, nesse passo a passo eu também preparei alguns temas de sugestão que a gente pode colocar sim para os nossos alunos, que são temas que eles já estão mais habituados, são temas que eles vão conseguir colocar a sua própria opinião, vão conseguir refletir, vão conseguir ouvir o que os colegas estão dizendo e ter as suas próprias conclusões. Então vamos lá, vamos para esse passo a passo de como a gente pode colocar os debates na nossa sala de aula e assim conseguir os alunos mais interessados na nossa matéria. Vamos lá, certo? Então vamos lá? O primeiro passo é a gente fazer uma lista de temas para serem debatidos. Então, novamente, volto a dizer, esses temas, eles têm que ser voltados para a faixa etária dos nossos alunos. Não adianta a gente pegar, por exemplo, uma faixa etária muito infantil e querer trabalhar um tema mais profundo. Provavelmente eles não vão conseguir colocar suas próprias opiniões, eles não vão conseguir se expressar. Por isso é sempre importante a gente fazer uma listinha, a gente tem sempre um planejamento de como a gente vai utilizar esses temas dentro das nossas aulas. Então, novamente, essa questão da gente fazer uma lista está muito ligada com o nosso planejamento de aula. A gente tem que alinhar o nosso cronograma com o planejamento de aula, com essa lista de temas para serem debatidos. Por quê? Não adianta a gente trazer um tema aleatório, do nada a gente chegar na sala e falar, vamos fazer um debate. Os alunos eles precisam ter um preparo sobre isso, então a gente precisa trabalhar essa questão do cronograma com eles. Se a gente já tiver feito um cronograma com eles, se eles já sabem que tem um cronograma, que está previsto um debate, a gente pode adiantar para eles o tema, porque assim eles vão conseguir, talvez, olhar em casa, eles fazerem alguma pesquisa, para vir para essa aula de debate com uma opinião mais formada, ou talvez para eles virem com uma ideia, com alguma sugestão de que eles já tenham sobre o tema. Por isso é importante a gente ter tudo planejadinho, a gente já ter esse planejamento de aula, a gente já saber qual tema a gente vai utilizar em qual aula, e até mesmo a gente conseguir conciliar isso, porque muitas vezes os temas a gente pode encontrar, por exemplo, em uma leitura. Talvez no livro mesmo, no livro ou na apostila que a gente está trabalhando com os nossos alunos, tenha uma leitura que a gente pode tirar um tema que eles consigam debater, que eles consigam expressar quais são as opiniões deles sobre esse determinado assunto. Por isso, quando a gente tem tudo isso planejado, se a gente tem aquele planejamento bonitinho, em qual aula que a gente vai fazer a leitura de qual texto, então assim a gente consegue fazer uma aula muito mais organizada e vai ficar muito mais produtiva. A gente consegue comprar tempo quando a gente faz o planejamento. Com isso em mente, aqui vão alguns temas que a gente pode utilizar para fazer essa questão do debate com os nossos alunos. O primeiro tema é a questão de meio ambiente, como preservação, o que está acontecendo com o nosso meio ambiente, alguma atualidade, por exemplo, há pouco a gente teve uma grande queimada, uma questão de queimada aqui no Brasil, também soluções para desmatamento, a gente pode trabalhar essas questões do meio ambiente, sobre energias alternativas, como foi o caso do professor. Tudo isso a gente pode trabalhar em uma espécie de debate, pedindo a opinião dos alunos, o que eles acham, quais são os motivos, quais são possíveis soluções que a gente poderia buscar, quem poderia estar resolvendo isso, se são as pessoas que eles conhecem, quem que eles acham que poderia tomar uma atitude quanto a essa questão do meio ambiente. Outra coisa também que faz parte da nossa realidade é a desigualdade social. O que os nossos alunos pensam sobre isso? Como que eles pensam que essa desigualdade social se propaga? Como que isso acontece? Por que isso acontece? Todas essas questões a gente pode ir fazendo o nosso aluno raciocinar, a gente pode ir argumentando com eles. Por isso, quando a gente alinhar essa lista de temas para serem debatidos em sala de aula, a gente também já pode alinhar algumas perguntas que a gente vai estimular os nossos alunos para eles conseguirem raciocinar, para eles conseguirem refletir. Então, perguntas como por quê, como, onde, quem, tudo isso a gente vai utilizar dentro desses temas. Por exemplo, a questão da educação, a qualidade, como que está o ensino, o que eles acham do ensino, eles estão inseridos na escola, então o que eles acham disso, como que está sendo a qualidade do ensino para eles, o que eles acham que falta na escola. Muitos alunos acreditam que falta na escola algumas matérias mais práticas, como por exemplo, eles acreditam que falta aulas como de culinária, aula de mecânica, mais aulas de informática, que muitas escolas não têm essa questão da informática.
Então, quando a gente pergunta para eles, a gente também está estimulando eles a pensar, a raciocinar, a pensar nas mudanças que poderiam ser feitas, em como eles podem buscar essas mudanças para a própria realidade deles. Também essa questão do uso do celular em sala de aula, o que eles acham, como que deveria ser, eles concordam com a proibição de não ser utilizado em sala de aula, porque eles acham que existe essa proibição de uso de celular em sala de aula. Outra coisa, o que eles acham sobre a imersão do idioma dentro da sala de aula? O que eles acham de uma aula só falada em inglês? O que eles acham do modo como eles aprendem inglês? Eles acham o inglês uma matéria fácil, uma matéria difícil? Por quê? Tudo isso a gente vai raciocinando com nossos alunos. Outra coisa é a questão da inclusão social, que é um tema muito debatido na atualidade. A gente pode ver que esse tema está sempre em alta, as pessoas estão sempre debatendo sobre ele. Então a gente também pode saber a opinião dos nossos alunos sobre isso, a opinião dos nossos alunos sobre a violência, ou a gente pode trazer algum tema atual, está acontecendo alguma coisa na política, ou está acontecendo alguma coisa em outro país, está acontecendo, o que está acontecendo? A gente pode debater junto com eles o que eles acham de notícias atuais. Também essa questão da tecnologia, que muitos alunos, quando eram mais novos, quando eram crianças, acreditavam que viria uma grande tecnologia nos anos seguintes. Alguns até brincam, falam sobre carros voadores, ou casas mais modernas, casas tecnológicas. O que eles acham da tecnologia hoje? Onde eles acreditam que essa tecnologia vai chegar? Tudo isso a gente pode debater com os nossos alunos. E essa questão do debate também é muito importante, a gente ter aquele caderninho de anotações nosso, né? Aquele caderninho de anotações pessoal, porque conforme eles vão dando essas opiniões, eles vão falando o que eles acham, o que eles acreditam, a gente pode fazer anotações, porque isso, desse debate, vão surgir ideias também para a gente trazer temas que interessam nossos alunos. Quando a gente sabe um tema que interessa a eles, a gente consegue moldar a nossa aula de uma forma que fique mais atrativa para eles. A gente pode fazer adaptações e trazer mais conteúdos que a gente sabe que eles estão interessados. Por isso é importante a gente também fazer anotações enquanto eles estão nesse debate, enquanto a gente está debatendo esses temas que eles estão interessados. Então esse é o primeiro passo, a gente fazer essa listinha de temas, né, a gente listar os temas e alinhar também com o nosso planejamento de aula, alinhar com o nosso cronograma que a gente já trabalhou com os nossos alunos. É importante a gente fazer isso nesse primeiro passo. No segundo passo, como a gente está falando de um debate numa sala de aula em inglês, a gente precisa trazer isso para a nossa matéria de inglês, porque o debate ele trabalha exatamente isso. Ele trabalha um misto de disciplinas, né? Ele interliga uma disciplina com a outra. Então, quando a gente está falando dessa questão de debate, a gente tem que trazer um brainstorming com os nossos alunos. Esse brainstorming, como que ele vai funcionar? Por exemplo, a gente pode ir dando esse vocabulário para os nossos alunos em inglês. Se a gente está falando de um tema, por exemplo, vou voltar aqui, tema de meio ambiente. Vamos lá, a gente pode começar a conversar com eles. O que vocês acham que está relacionado a meio ambiente? Então, conforme eles vão sugerindo, vou sugerir umas palavrinhas super simples, só para a gente ter um exemplo de como que a gente vai trabalhar esse brainstorming para essa questão do debate. Sugestão bem simples. Eles vão falar alguma coisa sobre queimada, sobre árvores, sobre animais, toda essa questão que eles forem falando, a gente vai alistando essas palavras e a gente vai trazer para eles o vocabulário em inglês dessas palavras. Então a gente vai trazer para eles como que fica a tradução de queimada, a tradução de árvore, a tradução de meio ambiente, como é que é essa palavra em inglês. Tudo isso a gente vai trazendo para eles em inglês. Depois que a gente fizer esse brainstorming com todas as palavras, a gente passar para o inglês, a gente pede que eles repitam com a gente, que façam anotações no caderno deles. E dessa forma eles também vão estar desenvolvendo essa questão de ampliação do vocabulário. Eles vão estar desenvolvendo essa questão de estar pronunciando as palavras em inglês, de estarem memorizando o significado das palavras. Então é importante a gente fazer esse brainstorming, principalmente nessa questão do debate. A gente precisa que nossos alunos aprendam quais são as palavras-chave que eles vão utilizar durante o debate. Por isso é importante o brainstorming. A gente quer trazer eles para o interesse na nossa aula de inglês. Vamos lembrar sempre disso. Porque se a gente fizer um debate somente em português, a gente vai conseguir bastante resultado. Porém, nosso objetivo é interesse na nossa matéria de inglês. É que o aluno perceba a importância da nossa matéria. Então, com isso em mente, a gente precisa trazer isso sempre para o inglês. Ainda nesse segundo passo, nessa questão de brainstorming do aluno, a gente também pode trazer algumas imagens. A gente pode trabalhar com eles algumas imagens. Então, o que vocês estão vendo nessa imagem?
talvez uma imagem de uma queimada, talvez uma imagem do Pantanal, talvez uma imagem de energias alternativas, imagem de reciclagem, tudo que a gente puder trazer de imagens para estimular o raciocínio deles, para estimular essas ideias que eles vão ter durante o debate, a gente pode trazer essas imagens. A gente pode trazer elas de diversas formas, podemos trazer em recortes, podemos imprimir elas e trazer e colar na lousa, colar com crepe, com durex, ou então a gente pode utilizar no data show, a gente pode trazer no computador, no tablet, no celular, pode enviar para eles, talvez pelo grupo de WhatsApp, se a gente tiver um grupo com eles, com a nossa turma do WhatsApp, a gente pode fazer de diversas formas essa questão de incentivo para eles pensarem em mais ideias para trabalharem durante o debate. Então é importante a gente também pensar nessa questão de incentivar o nosso aluno a pensar, a gente trazer para eles algumas ideias para que eles consigam entender, fazer essa espécie de aquecimento para chegar na hora do debate eles saberem, eles terem uma opinião mais formada, eles conseguirem defender as suas próprias ideias. Então esse é o nosso segundo passo. O terceiro passo é a gente fazer a divisão de grupos, porque geralmente quando a gente faz um debate com a sala inteira, a gente até consegue fazer a participação dos alunos, mas pode ser que a gente não consiga prestar atenção em todos, pode ser que a gente não consiga incluir todos naquele debate. Então, quando a gente divide as nossas salas em grupos, pode ser em 2 ou grupos de 3 grupos, a gente consegue dar mais atenção. Então, a gente consegue distribuir também os temas. Se a gente está trabalhando uma questão do meio ambiente, a gente consegue deixar cada turma com um tema para eles pesquisarem, se aprofundarem, eles poderem tomar um lado a favor ou um lado contra. Tudo isso vai ajudar na hora da gente conseguir avaliar o nosso aluno, na hora dele conseguir se desenvolver durante o debate. Também a gente precisa ajudá-los na formulação de argumentos em inglês. Então, depois que eles fizeram essa pesquisa, eles se aprofundaram, eles já estão querendo formar suas próprias opiniões, chegou a hora da gente trazer para o inglês novamente. A gente fez um brainstorming, mostrando para eles quais são as palavras do vocabulário que eles vão utilizar nesse debate. Então, agora chegou a hora da gente trazer para eles essas formulações de argumentos. Então, como que eles vão colocar os argumentos deles, como eles vão colocar a opinião deles na hora de fazer esse argumento. Então, a gente vai apresentar para eles algumas opções, por exemplo, in my opinion, então, na minha opinião, e assim ele vai defender o argumento dele. Ou I think, eu acho que, ou I agree, eu concordo, but, eu concordo, mas tem algum outro ponto que eu discordo. Então, a gente precisa trabalhar essa questão dos nossos alunos, eles terem essa estrutura de frase. Então, a gente vai mostrar para eles como que eles vão iniciar a frase, para mostrar que é uma questão de opinião, que eles vão colocar no debate, e depois a gente ajuda esse aluno a fazer a estrutura da frase, como ele vai passar para o inglês esse argumento, essa opinião, essa expressão que ele quer colocar. A gente vai ajudar eles a passar para o inglês. Nessa questão também, se você está preocupado que sua turma não está assim tão desenvolvida para conseguir fazer um debate e entender o que os outros colegas estão falando em inglês, a gente pode até fazer uma simulação de brincadeira que vão ser os intérpretes daquele debate. Então a gente pode ficar interpretando as frases dos nossos alunos, porque dessa forma, o que vai acontecer? Na hora dele expor a argumentação dele durante o debate, ele vai ter que pronunciar em inglês, então ele vai ter que montar a estrutura, ele vai começar a se familiarizar com essa frase em inglês, ele vai começar a se familiarizar com essas palavrinhas-chave, in my opinion, I think, I agree, tudo isso ele vai começar a se familiarizar. Por isso é importante a gente trazer para o inglês, mostrar para eles que eles precisam aprender a estrutura em inglês de se expressar, a estrutura em inglês que eles vão utilizar não só aqui dentro de sala de aula, eles vão utilizar para o resto da vida. Quando eles precisarem colocar a opinião deles em inglês, eles já vão saber como montar essa estrutura. Por isso é importante a gente ensinar eles a estrutura, a gente ajudá-los a montar as frases que eles precisam. Se eles estão precisando montar uma frase de opinião deles, a gente vai ajudar eles a passar essa frase para o inglês. E caso a turma não esteja tão desenvolvida para conseguir fazer esse debate somente em inglês, porque às vezes eles conseguem falar, mas não conseguem entender o que os colegas estão falando, a opinião que os colegas estão colocando em inglês. Por isso a gente pode servir de intérpretes nessa hora do debate. Enquanto alguém está argumentando em inglês, a gente faz a tradução para o português e aquele aluno que recebeu essa opinião, ele também vai falar em inglês e a gente pode fazer essa tradução para o português. A gente pode ir mediando, fazendo essa mediação dos nossos alunos, ajudando eles a entender
quais são as opiniões dos colegas e, ao mesmo tempo, a gente está incentivando eles a aprender inglês. A gente está incentivando eles a memorizar a estrutura das frases, a gente está familiarizando eles com essa questão do inglês, com a estrutura de frases, com a questão de colocar a sua própria opinião. Muito importante essa questão do debate em inglês, a gente ajudá-los a fazer suas próprias frases em inglês. Isso vai aproximar o nosso aluno da realidade dele, é uma coisa que ele acredita, então a gente está ajudando ele a ver como que essa crença dele vai ser transformada em inglês, como que isso vai ficar em inglês. Muito importante, isso vai com certeza atrair a atenção do seu aluno, com certeza ele vai ficar mais atento nessa aula. Nosso quarto passo é a gente passar para eles as regras de conduta e o tempo que eles vão ter durante o debate. Então, as regras de conduta, eles não podem ofender os colegas, eles não podem ultrapassar o tom de voz, eles precisam manter a calma, eles precisam respeitar a opinião do colega, mesmo que tenha uma opinião diferente, eles precisam aprender a ouvir toda a opinião do colega, a refletir sobre aquilo que o colega falou e não tomar conclusões precipitadas sobre aquilo. Tudo isso a gente precisa estabelecer com eles que vão existir algumas regras e quem infringir essas regras vão ter que passar por certas punições. Então a gente precisa trabalhar com eles também essa questão de regras, essa questão de limites, por mais que seja uma atividade diferenciada, onde eles vão poder colocar a opinião deles, eles não podem ultrapassar esse limite do respeito que eles precisam ter tanto com os colegas quanto pela nossa aula. Eles precisam ter essa noção de que eles precisam ter uma conduta adequada ali para aquela atividade. Por isso é importante a gente conversar com eles as regras de comportamento e também a questão de tempo. Um aluno mais extrovertido, por assim dizer, ele pode falar por muito tempo e acabar tirando o tempo daquele aluno que é mais tímido ou daquele aluno que queria também participar, ele vai acabar não conseguindo porque ele não teve tempo para se expressar. Por isso a gente vai combinar com eles, a gente pode combinar uma questão de tempo, cada aluno tem 1 minuto para se expressar, ou cada aluno, ou cada grupo vai ter 3 minutos para se expressar, porém cada grupo vai ter que utilizar mais de 2 ou mais de 3 representantes, e assim por diante. A gente pode trabalhar de acordo com a nossa sala, de acordo com a nossa turma, a gente vai criando as próprias regras do debate. Então, por isso a importância da gente saber como a nossa turma é, da gente conhecer os nossos alunos, da gente entender como que funciona esse relacionamento entre nós e eles, entre a nossa aula e os nossos alunos. Agora, um quinto passo é a gente pedir que os alunos façam anotações durante o debate. Então, se são alunos mais desenvolvidos e têm mais facilidade com inglês, eles podem fazer essas anotações em inglês. Eles podem passar num caderno, numa folha, as anotações em inglês. Se forem alunos que têm mais dificuldade ou que estão iniciando inglês ou que têm um pouco de defasagem, a gente pode permitir que eles façam essas anotações em português mesmo e depois a gente vai auxiliá-los a transformar essas frases, esses argumentos em inglês. Mas é importante que eles façam anotações, que eles parem para ouvir o que os colegas estão falando, que eles parem para refletir a opinião dos colegas, o que o colega está falando, por que o colega está falando aquilo, qual é o contexto que o colega está utilizando, por que eles vão fazer essas anotações também. Porque depois eles vão precisar dessa resposta para o grupo adversário, eles vão precisar dessa resposta para alguém. Então, por isso, quando eles fazem anotações sobre o que eles acabaram de ouvir, eles têm tempo, eles conseguem raciocinar, eles conseguem pensar na ideia que eles vão querer rebater, na ideia que eles vão querer na conclusão que eles vão chegar sobre esse assunto. Por isso é importante que todos os alunos façam anotações, que o grupo faça anotações e que depois a gente conceda um pouco de tempo para que eles discutam entre eles, para que eles cheguem numa conclusão, que eles consigam pensar sobre o assunto, certo? Então esse é o quinto ponto, a gente pedir que os alunos façam anotações. E claro, também vou relembrar, a gente também fazer anotações, a gente precisa fazer anotações do que os nossos alunos estão defendendo, qual é a opinião dos nossos alunos. Toda essa questão da gente conhecer melhor os nossos alunos, entender quais são a opinião deles, a visão deles sobre tal assunto, vai ajudar a trazer assuntos coerentes para a sala de aula, vai ajudar a gente a trazer assuntos que vai chamar a atenção deles, que vai fazer com que eles sejam participativos na nossa aula. Por isso essa questão de anotação também inclui nós, professores. Precisamos fazer essas anotações que vão ser muito úteis na hora da gente fazer nosso planejamento de aula. Agora, o sexto passo. O sexto passo é permitir que os grupos expressem suas opiniões. Então, a gente vai acompanhar os nossos alunos nessa hora que eles vão estar se expressando, tomando cuidado com essa questão de como
qual é o tom de voz que eles estão utilizando, se eles estão sendo respeitosos uns com os outros, tomando cuidado também com essa questão de tempo, porque a gente quer, o nosso objetivo é que a maior quantidade de alunos possíveis participe do debate. Claro que alguns mais tímidos talvez não vão conseguir se expressar como alguns mais extrovertidos, isso é normal. Porém, o nosso objetivo é incluir a sala inteira, é fazer com que a sala inteira participe, fazer com que a sala inteira consiga colocar suas expressões, consiga colocar suas opiniões, consiga chegar nas suas próprias conclusões. E é interessante essa questão de permitir que os grupos se expressem, porque até entre eles vai fortalecer os vínculos que eles já têm entre os colegas, né? Eles vão conseguir criar um coletivo melhor. E nessa questão, a gente também está trabalhando novamente, lembrando esse ponto, né, da questão da comunidade. O que eles estão aprendendo nesse debate, nessa questão de se expressar, é uma coisa que eles também vão utilizar fora da escola. Eles vão precisar saber qual é o momento certo de ouvir, qual é o momento certo de falar, como que eles vão respeitar essa opinião, como que eles vão ajudar, talvez, algum colega a ver o ponto de vista deles, sem ser muito opressor, sem fazer pressão em cima do colega. Toda essa questão é uma coisa que o aluno ele não vai utilizar só dentro da sala de aula, ele vai utilizar para o resto da vida dele. Então, muito importante a gente acompanhar, a gente ser imparcial na questão dos grupos, né? A gente não tomar só um lado, a gente conseguir acompanhar eles nesse desenvolvimento. E agora, essa questão do 7º passo é muito importante. Depois que a gente fez um debate, os nossos alunos fizeram essas pesquisas, eles colocaram suas opiniões, conseguiram se expressar, chegou a hora da gente concluir esse assunto. A gente não pode só deixar passar batido. A gente precisa concluir, a gente precisa dar esse, por assim dizer, bater o martelo nessa questão do debate. Então, o que foi que a gente aprendeu no debate de hoje? Qual foi um ponto que vocês ouviram seus colegas colocarem aqui? Qual foi uma opinião de um colega que você nunca tinha pensado sobre isso? Foi uma opinião nova para você? O que vocês descobriram nesse debate? E que conclusão nós chegamos sobre isso? O que vocês acham que pode mudar daqui para frente? Então a gente vai fazer esse fechamento do assunto, a gente vai concluir o assunto e a gente também vai dar o feedback aos alunos. A gente pode ser bem específico. Falar, aluno ciclano, parabéns, olha, você conseguiu argumentar de uma forma bem coerente, você fez pesquisas corretamente. Aluna fulana, parabéns, o jeito como você colocou a sua opinião foi uma maneira bem clara, muito bom, continue se esforçando. A gente vai dando esses feedbacks para os nossos alunos de uma maneira que vai motivá-los. Então esses elogios vão motivar os nossos alunos a continuarem participando das nossas aulas e também a se sentirem mais interessados em participar dos debates. Por isso é interessante a gente também dar esse feedback, a gente dar essa questão do elogio, a gente mostrar para eles que foi importante a participação dele, que é importante eles colocarem a opinião deles, eles terem uma opinião formada sobre os assuntos, mas também que é importante eles ouvirem a opinião dos outros e respeitar se for uma opinião diferente da dele. Então tudo isso é muito importante a gente também concluir esse assunto e fazer o nosso feedback com os nossos alunos. O 8º passo e o último seria a forma que vamos avaliar os nossos alunos. Então, quando a gente faz uma atividade de debate, a gente também pode avaliar os nossos alunos em diversas questões. A gente pode avaliar os nossos alunos pelo tom de voz que eles utilizaram durante o debate ou quando eles estavam respondendo algum aluno, a postura que eles tiveram, se foi uma postura mais calma, mais compreensiva, o entusiasmo que eles colocaram, se o aluno estava participativo ali naquela aula, se ele colocou mesmo a opinião dele sobre determinado assunto, também a clareza dos argumentos, ele conseguiu argumentar de uma forma clara, ele conseguiu colocar a opinião dele de uma forma que os alunos conseguiram entender, a riqueza de fatos, ele foi atrás do assunto, ele pesquisou para saber o que ele poderia rebater, ou ele foi atrás de saber os fatos para formar a sua própria opinião. Também a questão da réplica, como que ele está respondendo os demais colegas, ele respondeu de uma forma adequada, ele respondeu de uma questão coerente, a conduta que ele teve durante todo o debate, ele seguiu as regras, ele manteve o tempo correto para dar essa resposta, para argumentar. Tudo isso a gente pode avaliar os nossos alunos e também na nossa questão de inglês a gente pode avaliá-los conforme o uso do vocabulário, seguir as orientações de falar somente em inglês, se eles respeitaram esse momento que eles vão ter de imersão no inglês, por assim dizer. Então tudo isso a gente pode avaliar os nossos alunos
de acordo com o debate que foi realizado. Então, esses foram os 8 passos que vão ajudar você, professor de inglês, a começar a colocar os debates dentro da sala de aula. E a gente viu também essa questão do porquê é importante a gente utilizar os debates em sala de aula. Então, a gente vai conhecer melhor os nossos alunos, a gente vai conseguir ter essa interação deles na nossa aula, essa participação deles, eles vão se sentir mais motivados, mais interessados, a autoestima deles também vai melhorar muito, porque eles vão sentir que eles são ativos durante esse processo de aprendizagem deles. Então tudo isso a gente deve levar em consideração na hora do nosso planejamento de aula e também para a gente começar a utilizar essa questão dos debates dentro da sala de aula. A gente viu aqui 8 pontos, desde a parte do planejamento, de como a gente deve pesquisar pelos temas, temas apropriados aos nossos alunos. Depois, como que a gente pode trabalhar com eles a questão de regras, como eles podem utilizar essa estrutura de frase em inglês na hora do debate. Também, como isso vai ajudar eles na aprendizagem do inglês, eles vão conseguir falar em inglês, vão conseguir se familiarizar com os vocabulários, com as palavras. Tudo isso é muito importante. E no final, claro, a gente concluir, conseguir dar um feedback para eles, a gente elogiá-los pelos esforços deles e, por consequência, a gente conseguir avaliar o nosso aluno, conseguir fazer uma atividade muito produtiva, a gente conseguir fazer essa avaliação do rendimento deles. Então esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre a inclusão do debate em sala de aula e como isso afeta o interesse dos nossos alunos. Espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!